Pousada Recanto do Ipiranga. 2 piscinas, 20 apartamentos com capacidade para até 6 pessoas cada. E uma casa para 20 pessoas. Venha você também passar seus finais de semana conosco. O conforto e lazer que você precisa está aqui. Pousada Recanto do Ipiranga, a 100 metros da estrada do Balneário Ipiranga, em São Miguel do Iguaçu. Fone 3543-1150 e 9975-1682. Estamos de volta e agora então vamos conversar com a Michele, lá da Pomar, e com a Patrícia Mantovi, ela que é uma nutricionista, vai explicar um pouquinho pra gente o que é a doença celíaca. Tudo bem, meninas? Bom dia, tudo Sejam ótimo. Muito bem-vindas ao programa. Obrigada. Doutora Patrícia, que é a primeira vez que vem ao programa Faz Mulher. É verdade. Primeira vez, obrigada pelo convite. Obrigada a você pela sua presença. Doutora, o que vem a ser a doença celíaca? Bom, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, né? Então as pessoas que têm, podem ser por uma deficiência genética ou até por fatores ambientais ou imunológicos que as pessoas possam vir a sofrer durante a vida delas. Tá, e assim, quem normalmente tem esse tipo de doença? Então, como ela pode ser genética, normalmente ocorre mais com as crianças, porque são diagnosticadas cedo. Mas também podem ser os adultos, né? Dependendo de fatores a que eles são expostos, até o estresse ou patologias que essa pessoa pode ter, ela pode vir a desenvolver a doença celíaca. Ok. E o que vem a ser uma doença autoimune? Então, a doença autoimune é quando o seu corpo, ele cria anticorpos para atingir os seus próprios tecidos. No caso da doença celíaca, ele vai criar anticorpos para combater o glúten, que é uma fração proteica de alguns alimentos que as pessoas celíacas não conseguem fazer digestão. Então, essa falta de fazer essa digestão vai poder levar até uma atrofia do intestino delgado dessa pessoa. Então, o intestino delgado atrofiado, né, ele não consegue mais desempenhar suas funções e o corpo inteiro dessa pessoa vai ser atingido. Porque se você não digere bem, falta nutriente para o teu cérebro, para o teu coração, para os teus pulmões, para os teus olhos, para tudo, sistema respiratório. Então, tudo. venha começar a diminuir a imunidade e a pessoa acabar adoecendo de vez. Exatamente. E a gente conversa muito, fala muito sobre o famoso glúten, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é. O que vem a ser o glúten, então? Então, o glúten ele é simplesmente a parte proteica dos principais cereais, né? A aveia, o trigo, que é utilizado assim em grande escala na maioria das receitas que a gente faz, e muitos produtos industrializados também tem muito glúten. Então, a pessoa realmente não faz a digestão desse alimento. E tem que cuidar muito os alimentos que a pessoa escolhe. Às vezes você fala, mas eu não vou fazer uma receita, por exemplo, com farinha de trigo, não vou fazer uma receita com aveia. Mas, e se você está usando o mesmo equipamento que você utiliza para fazer essas receitas, ele pode já estar contaminado. Então, isso mesmo, tem que tomar cuidado. Uma pequena porcentagem pode levar a pessoa a ter os sintomas dessa patologia, que são bem sérios. E assim, é fácil de diagnosticar esse tipo de problema? Depende muito. Tem pessoas que ficam muito tempo sem ter os sintomas, ou às vezes têm esses sintomas, mas não são diagnosticadas, né? Às vezes vão no médico, fazem uma consulta e demoram muito tempo para fazer, porque esses sintomas se confundem muito com outras doenças, né? Então, por exemplo, é um intestino preso que a pessoa pode ter durante muito tempo, ou uma diarreia crônica, ou até intercala. Eu tenho diarreia, daí passa, daí meu intestino fica preso, daí tenho diarreia de novo. Né? A pessoa fica muito irritada, né? Quem tem intestino preso sabe que a pessoa fica muito irritada. Pode ter anemia, pode ter osteoporose, osteopenia, que é a perda do cálcio, né? Então se confunde muito com as verminoses também, então é difícil de se fazer. E tem exames de sangue que as pessoas podem fazer, o médico solicitar quando se desconfia, mas eu já vi casos de pessoas que foram diagnosticadas como celíacas, passaram a fazer um tratamento e depois viram que não eram mais celíacas. Então não é assim tão simples. Então tem a cura? Não tem a cura. Quem realmente é celíaco não tem, porque é uma deficiência enzimática. Essa pessoa não vai conseguir digerir mesmo. Então, nesse caso, foi um diagnóstico difícil, ela foi confundida com outros sintomas, diagnosticada como celíaca, mas no fundo ela não era.
E era só uma doença parecida, Isso, digamos. uma doença parecida. E assim, quais são as que a gente saiba dizer assim, as que sejam realmente parecidas então? Então, pode ser qualquer distúrbio intestinal, tá? Pode ser uma anemia que a pessoa talvez não consiga controlar, uma pessoa que está infectada por parasitas também. Olha só. Porque você, quando está infectado por parasitas, ou você tem intestino preso ou você tem intestino muito solto. Olha só. Vai levar a anemia isso também. Então, os sintomas quase tudo igual mesmo, e a pessoa fica sofrendo às vezes muito tempo e não sabe. Por isso que às vezes é mais fácil falar, as crianças são celíacas, mas porque descobre-se cedo, os sintomas são muito marcantes nessas pessoas e elas vão crescendo e se habituando a se tratar sozinhas mesmo em casa ou com acompanhamento. É toda uma mudança da família. É uma mudança da família. É uma reeducação, digamos, geral. Geral. Na verdade, a pessoa, ou ela faz aquilo ou ela vai sofrer. Olha só. Né? Porque a família inteira, por exemplo, vamos fazer uma torta. Aí você usou o liquidificador para fazer uma torta que todo mundo pode comer e vai usar o liquidificador para aquela pessoa que não pode comer. E se ela tem uma intolerância tão grande que um resquício que fica ali contamina ela. Olha Aí só. ela vai ter todos os sintomas, vai passar mal. E a pessoa realmente vai a óbito se ela não fizer. Não souber fazer o tratamento certinho, correto. Isso. E a família nessas horas é muito importante, né? Muito importante. Saber, acompanhar, porque reeducação alimentar é uma coisa bem difícil de ser feita. Exatamente. Você está acostumada com o cotidiano, você está acostumada a ingerir certos tipos de alimento. Da noite para o dia você tem que cortar tudo aquilo. Se você não tiver alguém que te ampare em casa, Exato. fica difícil. E os alimentos, assim, as pessoas que vão fazer receita têm muita dificuldade, sabe, em fazer esses produtos, porque o glúten é o que dá aquela elasticidade no pão, que deixa ele fofinho, que deixa ele gostoso. E Uma aparência melhor. Isso. E até a consistência, a textura. E quando você vai fazer um alimento sem glúten, em casa, se você não souber bem as técnicas, você não consegue um alimento assim. Ele fica pesado. Fica né? pesado, não Aparece cresce, às vezes feio. fica batumado, né? Que as pessoas falam muito. Cru por dentro, né? É porque a base é fécula, né? Fécula, farinha de arroz, que tudo são produtos Pesados, secos, né? Não dá aquela Liga. Isso. aquela liga legal. E assim, quais são as faixas etárias mais comuns onde se aparece esse tipo de doença? Mais em criança, né? Porque Criança. como é uma doença mais genética, assim, fica mais nessa fase. Mas a pessoa ela vai continuar vivendo, vai crescendo, se desenvolvendo, até ficar um Ela pode adulto. continuar a vida normal. Uma vida normal, só fazendo as escolhas alimentares corretas. Tá. E a forma de tratamento? Então, a forma de tratamento é basicamente nutricional. Tá? No começo, precisa fazer um diagnóstico médico e tudo mais. Às vezes, no começo, precisa de uma suplementação, porque a pessoa perdeu tanto nutriente, né, que às vezes precisa fazer uma suplementação terapêutica, né, uma dose além do que as pessoas comuns têm. Mas isso, depois, você continua fazendo um tratamento nutricional. É muito importante lembrar assim, não é só tirar o glúten. Muitas pessoas passam a tirar o glúten e a maioria dos alimentos são carboidratos. Aí não consomem mais uma quantidade adequada de carboidratos, que numa alimentação correta tem que ser de 50% a 60% do que você come durante o dia. Olha só. Então aí você não tem mais farinha, você não tem o pão que compra pronto ali na padaria, o fácil, né? Você passa a excluir esses alimentos. E muitas pessoas passam a consumir muito mais proteínas e gorduras. Então, futuramente, elas podem vir a ter um problema também de colesterol, podem vir a desenvolver até diabetes, glicerídeos e outros problemas cardiovasculares. Então, por isso que é bem importante ter um acompanhamento para saber fazer essas escolhas alimentares. E a pessoa celíaca, ela precisa de acompanhamento nutricional? Precisa. Ela precisa muito, sim, saber escolher. Lógico que não vai ser para a vida toda, mas para pelo menos aprender a escolher que alimento que tem aqueles nutrientes que os cereais que ela não pode consumir têm. Então, por exemplo, cereais integrais, que a gente recomenda muito, eles são fontes importantes de minerais que são antioxidantes para o nosso corpo, como o zinco, o selênio. Tem muitos alimentos também que têm